Olá, continuamos com o módulo 5 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo vamos falar sobre integração com a API Google Maps. Dentro do Maker nós temos funções para trabalhar com essa API e aqui nós vamos demonstrar como utilizar as funções como criar mapa, criar marcador, traçar rota, calcular a distância entre dois pontos, certo? Enfim, diversas funções que são bem interessantes, né, que podem ser aplicadas aí em seus dashboards, né, que é o assunto geral do nosso módulo. Bom, para começar, nós vamos criar um formulário, certo? E nesse formulário vamos explorar todos esses exemplos que eu citei aqui agora. Então eu vou criar um formulário aqui, que eu vou chamar de Maps. Esse formulário eu vou definir aqui um tamanho inicial para ele. Ok. Já que não é um formulário de cadastro, né, que é mais para exibir o mapa e usar funções da API Maps, né? Então eu vou tirar para esse formulário aqui a navegação, tirar a aba e também a aba localizar. Eu não preciso para esse formulário. Eu vou salvar aqui, ele vai sugerir criar uma tabela, eu vou ignorar também, não preciso criar uma tabela para isso. Bom, aqui dentro desse formulário nós vamos colocar uma moldura, tá? Inicialmente, né, nesse vídeo aqui, que é o vídeo introdutório sobre a API Maps, nós vamos apenas criar o mapa aqui nessa moldura, tá? Depois vamos trabalhar com as funções de mapa aí mais à frente. Bom, eu vou chamar essa moldura aqui, ó, chamar ela de mapa. Pronto, vou salvar aqui o formulário. Agora, para usar as funções da API Google Maps, né, nós temos que entender algumas coisas aqui. Eu vou criar aqui um fluxo, só para demonstrar as funções, né, só para a gente ler aqui as funções da categoria. Então aqui eu abri um objeto qualquer, vou buscar aqui por mapa. E essas são as funções da categoria Google Maps, tá? Então tem função para associar evento, função para calcular a distância, função para centralizar o mapa, para criar marcador, para importar a biblioteca, para remover os eventos, remover o marcador, traçar uma rota, enfim. Tem uma série de funções da API aí, vamos trabalhar aqui com as principais durante o nosso curso, tá? Bom, uma das funções mais importantes, né, que temos que saber como utilizar, né, e onde utilizar é a função para importar a biblioteca. Tá? De forma natural, essas funções, né, da API Maps elas não vêm importadas para o seu WebRAM. Então, você não pode simplesmente sair usando as funções de forma direta. É necessário que você importe a biblioteca antes e aí depois você pode utilizar essas funções. Certo? E nós temos uma função exatamente criada só para isso, que é a função mapa importar biblioteca. Certo? É uma função que não espera parâmetro e não tem retorno. E ela indica, né, é um comando para o WebRAM indicando que ele deve importar a API Maps naquele formulário ou naquela estrutura para você conseguir utilizar as funções dessa API. Tá? Então aqui nós vamos criar um fluxo justamente com essa função. Tá? Então o objetivo desse fluxo, desse objeto aqui é apenas importar, vamos lá, API Maps. Pronto. Bom, então, nesse formulário que estamos criando, né, nós vamos utilizar o evento ao entrar do formulário para indicar ao WebRAM que ele deve importar a API Maps, certo? E aí nos próximos eventos do formulário, o evento dos componentes, a gente vai usando as funções da API, tá? Então eu vou salvar esse fluxo aqui e o nome dele vai ser Maps importar biblioteca. Tá, camada cliente, porque as funções de mapa são todas compatíveis apenas com a camada cliente, tá? Bom, então eu criei esse fluxo e vou vincular esse fluxo que eu acabei de criar, né? Essa regra, justamente no evento ao entrar do formulário Maps que a gente acabou de criar. Então aqui no evento ao entrar eu vou escolher o fluxo Maps importar biblioteca. Ok. Então, isso significa que ao entrar no formulário nós já importamos a biblioteca, já podemos usar aqui dentro as funções da API Maps, ok? Bom, e o objetivo desse vídeo inicial, né, esse primeiro vídeo sobre Maps, é justamente criar o mapa, né, na moldura. Só iniciar o mapa para que a gente possa trabalhar com esse mapa nos próximos vídeos, demonstrando aí o traçar rota, criar marcador, certo? Bom, então, agora eu vou utilizar o evento ao navegar. Por quê? Eu quero que sempre que a gente entre no formulário, né, já exista o mapa criado na moldura. Não preciso que o usuário clique no botão, né, para iniciar lá a exibição do mapa. Só que o evento ao entrar, nós já utilizamos para importar a biblioteca.
certo? Eu poderia colocar dentro do mesmo evento uma função a mais, né, para poder criar o mapa, tá? Mas aqui para ficar organizado, né, eu vou usar um outro evento, que é o evento ao navegar, que também é disparado ao entrar, certo? Na ordem de execução, primeiro ele executa ao entrar, depois ele executa o ao navegar. O ao navegar ele executa em todos os processos de navegação do formulário. Então, quando você entra no formulário, você está navegando. Quando você avança para um próximo registro, você está navegando. Quando você entra em inclusão, quando você entra em alteração, quando você exclui um registro, quando você inclui um registro, tudo isso dispara eventos de navegação dentro do seu formulário, certo? Então, eu vou utilizar o ao navegar, que executa depois do evento ao entrar. E esse evento é que vai criar o mapa e usar as funções que a gente vai utilizar mais à frente, tá? Então, aqui no evento ao navegar, nós vamos criar um fluxo que inicialmente aqui vai apenas criar o mapa na moldura. Então a função desse fluxo é apenas criar o mapa na moldura. Ok? Criar o mapa na moldura. Para isso, né, a função que vamos utilizar aqui é a função da categoria mapa e a função mapa criar mapa em uma moldura. Essa função ela guarda 6 parâmetros, tá? Eu vou explicar um por um aqui. Bom, o primeiro parâmetro é o formulário onde está o componente moldura em que você vai criar o mapa. O segundo parâmetro é o próprio componente moldura onde será criado o mapa. O terceiro parâmetro é o zoom, né, de aproximação do continente desse mapa, certo? Quanto mais próximo, você vai ver uma região mais específica, né? Quanto menos zoom, você vai conseguir enxergar uma área maior nesse mapa. Depois a latitude e longitude do ponto focal, ok? Eu posso indicar um ponto inicial, né, um ponto focal do mapa para poder ele iniciar focando nesse centro que eu vou indicar aqui, através de latitude e longitude, né, um ponto do mapa. E depois o tipo desse mapa. O mapa pode ser híbrido, mapa roadmap, que é o mapa de rodovias, o satélite ou o mapa terrain, certo? Depois nós temos o retorno da função, que é a referência para esse mapa que foi criado. Esse retorno é importante para as próximas funções de mapa, tá? Algumas observações, incluindo a observação que indica que a função que é importante você importar a biblioteca antes, né? Então essa é a função que eu vou utilizar, mapa criar mapa em uma moldura. O primeiro parâmetro, né, é o formulário onde está a moldura, que é o nosso formulário maps. O segundo parâmetro é o componente moldura, que nós chamamos de mapa. Depois, o inteiro aqui é a aproximação desse mapa, ok? Eu vou colocar aqui 11, tá? Vou soltar um valor aqui, depois a gente vai vendo se está aproximado ou não. A gente pode ir ajustando de acordo com a execução do formulário. E aí depois nós temos a latitude e longitude do ponto inicial, do ponto focal desse mapa, tá? Para descobrir isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, ó, Salvador, no Google Maps, porque eu vou usar sempre exemplos da região aqui, tá? Aí você pode colocar o exemplo da região de vocês, não tem problema nenhum. Então, tá aqui a região de Salvador, eu vou aproximar um pouco mais. Pronto, aqui tá bom, está para ver toda a cidade aqui. Pronto. Então esse vai ser o ponto focal aqui do nosso mapa. Aqui nós temos no próprio mapa a latitude e longitude desse ponto focal. Então vou copiar aqui a latitude. Vou colocar aqui como letras. Como letras porque o nosso fracionado ele entende o separador aqui do decimal, né, como vírgula, não como ponto. Então se eu colocar como fracionado ele vai trocar isso aqui para vírgula e aí o mapa aqui não vai entender, certo, isso como um decimal. Então, para evitar esse tipo de problema, eu já coloco como letras ali e boto o conteúdo, tá? Então, latitude e longitude do ponto focal. E o último parâmetro é o tipo do mapa. Eu vou usar esse mapa que eu estou vendo aqui agora, que é o mapa de rodovias, tá? Road Map. Opa, constante aqui. Road Map. Pronto. Ok. Agora eu vou salvar esse fluxo. Ele pede um nome para o fluxograma. Eu vou chamar de Maps. Criar mapa na moldura. Camada cliente também. Não tem parâmetro, então basta dar um OK aqui, salvar esse formulário. E agora vamos fazer um teste aqui para ver se está centralizado corretamente o nosso mapa. Então, ao iniciar, ele importa a API e depois ele cria o mapa na moldura. Tá? Ficou aqui na posição bem interessante. O zoom que a gente colocou 11, né? A gente poderia colocar um zoom acho que um pouco mais próximo. Deixa eu ver, não, ficaria ruim também, né? Bom, dá para ver a cidade inteira aqui, então
os mapas que os pontos que a gente vinha criar aqui, dá para a gente utilizar perfeitamente, tá? Então, esse é o objetivo desse primeiro vídeo, né? Criar o mapa aqui na moldura, já criamos o mapa, agora podemos usar as próximas funções que a gente vai utilizar aqui para traçar rota, criar marcador, calcular distância, certo? Isso aí na próxima aula, ok? Então, até lá!